Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, como você tá? Tudo bem? Bom dia! Estamos chegando com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira, hoje é dia 14 de abril de 2025. E o final de semana, como foi? Foi bacana? Passeou bastante, curtiu com a família, trabalhou, estudou, enfim, independente de qual tenha sido a sua atividade aí no sábado e no domingo, tenho certeza que foi legal, né? E é legal também ter você conosco nesse começo de semana. Semana mais curta, né? Tem feriadão chegando aí, sexta-feira é feriado, a sexta-feira santa, depois na segunda da semana seguinte também é feriado, dia de Tiradentes. Quem pode vai emendar aí esse feriadão e com certeza a gente vai estar junto trazendo as principais informações desta semana e deste feriado que está se aproximando. É uma grande honra estar com você. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa trazendo as principais informações. Tudo o que aconteceu no fim de semana que passou e tudo que vai acontecer nesta segunda-feira, você fica sabendo a partir de agora aqui no Jornal Todo Dia. E antes de chamar as matérias, eu quero pedir a sua participação, hein? É muito importante ter você participando conosco aqui na nossa programação. Nosso WhatsApp já está na tela, é o 34712700. Fim de semana como foi? Teve algum problema aí? Você procurou o pronto-socorro, demorou o atendimento? Teve problema com coleta de lixo, né, no sábado, que é o dia da coleta, o último dia da semana? Teve problema talvez com vazamento de água na rua? A gente sabe, o pessoal não conserta vazamentos em finais de semana. O trânsito também trouxe algum tipo de complicação? Enfim, não importa qual seja a sua demanda, não importa qual seja o seu problema, mande para a gente, mande a mensagem no nosso WhatsApp 34712700, que a gente vai fazer de tudo para responder, para atender a sua demanda, né? A gente vai ser esse elo que vai ligar a sua necessidade, o seu problema, com aquelas empresas ou autarquias ou poder público que podem resolver. Então mande para a gente, seja qual for o problema, 34712700. Pode mandar bom dia também, né? Quer mandar um bom dia para a gente? Pode mandar.
um versículo bíblico, uma mensagem positiva aí para uma semana legal. Tudo isso você pode mandar aqui no nosso WhatsApp. Se for mandar zoeira de futebol, hoje quem pode ser zoado no futebol aí? O Corinthians, né? Que perdeu para o Palmeiras no sábado. O Santos do Neymar, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perdeu para a equipe do Fluminense, né? O São Paulo tropeçou também, empatando em casa com o Cruzeiro. Só não pode ser zoado o Palmeiras, né? Que venceu o Corinthians. Então, se você quiser mandar também zoeira de futebol, pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 3471-2700. A gente começa o jornal falando sobre a questão da verticalização acelerada. O que é isso? Você que já tem uma certa idade, né, que acompanhou um pouco do desenvolvimento da cidade onde você mora, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, você tem acompanhado o número de prédios que tem surgido na cidade, principalmente Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma cidade de muito destaque, né? Muitos prédios surgiram, construções residenciais, prédios extremamente altos, né? Tem mudado o cenário da cidade, muda o cenário urbano de todas as cidades, né? E é uma realidade, é um fenômeno que reflete uma mudança significativa nas dinâmicas urbanas e rurais dos municípios. Entenda melhor nesta bela reportagem especial feita pelo repórter Felipe Gomes. Porque a pergunta que não quer calar, para quem é que Santa Bárbara está produzindo moradia se nós tivemos o que nós tivemos no último sorteio do CDHU aqui em Santa Bárbara? Foram mais de 50 mil pessoas. E se a gente pega o número, Felipe, me ajuda, né, de moradias que vieram para o município nos últimos anos, talvez seria para a gente ter reduzido esse valor de déficit. E por que não está abaixando? Perguntas como essas não são fáceis de responder. Nos últimos anos, as cidades da área de cobertura da TV Todo Dia têm vivido um ritmo acelerado de crescimento populacional e de urbanização. Um movimento que vem transformando a paisagem urbana e reduzindo cada vez mais o espaço rural. Com o aumento na construção de imóveis, principalmente em áreas urbanas, é preciso planejamento. O crescimento desordenado impacta de forma desigual a população e exige a atenção das gestões públicas. Para entender melhor como essas dinâmicas impactam não apenas o espaço territorial, mas também a população, conversamos com um coletivo de arquitetos, os urbanistas, de Santa Bárbara do Oeste, que nos explicou um pouco mais sobre esse processo. Quando uma pessoa decide sair de um lugar e ir para o outro, a primeira coisa que ela vai procurar é uma casa. E a primeira pressão que a cidade sente é a procura pela moradia, né? E aí, seja ela de maneira comprada ou alugada, essa necessidade ocorre e as cidades precisam encontrar formas, dentro do que é possível em políticas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, em suprir essa demanda. E aí, em paralelo com a moradia, se surgem as outras demandas, que é educação, saúde, lazer e etc., né? Acompanhando o que está na Constituição brasileira. Quem é essa população que precisa de moradia? É a primeira pergunta. E então fazer esse casamento de secretarias, chamar a Secretaria de Meio Ambiente para a gente entender qual é o impacto que essas pessoas trarão para esse espaço e como que a gente pode mitigar, né, os abalos ambientais que virão. Né? Enfim, aí Secretaria de Ambiente, de Saúde, Educação, todas esses trabalhos são importantes para que a gente consiga garantir a necessidade de todos. Em Americana, por exemplo, entre 2023 e 2025, a Prefeitura aprovou diversos empreendimentos imobiliários. Só em 2023 foram 24 condomínios e um loteamento. Em 2024, mais 12 condomínios e outro loteamento. E por fim, em 2025, até este momento, um condomínio foi aprovado. Santa Bárbara também seguiu o mesmo ritmo. Foram 5 novos loteamentos aprovados nesse período. E para que esses empreendimentos sejam aprovados, cada gestão municipal conta com um plano diretor. Um documento que é responsável por orientar e organizar o crescimento urbano. O plano diretor é a ferramenta com a qual a gente vai dar uma orientação para esse crescimento, né? Para não ter assim aquele crescimento desordenado, né? Porque o próprio título diz, plano diretor, é aquele que dirige. Então, existe ele e aí a chave é como esse plano ele é escrito.
né? Como ele é composto, quem que vai discutir esse plano, né? A população vai estar sendo ouvida para a gente realmente chegar no cerne das necessidades. Então, essa seria assim uma ferramenta, né, primordial, que internamente se derivaria em outros planos dentro desse grande plano, né? Ele é importante porque ele vai delimitar no território da cidade o local ideal para que essa cidade seja construída e para que as pessoas que não conseguem acessar o mercado imobiliário formal também possam morar nesses lugares que são os mais qualificados. Senão, a gente tem uma cidade que é o que as cidades brasileiras refletem muito, que é um centro adequado, cheio de serviços, lazer, cultura, mas uma periferia sufocada, que só encontra residências em situações ruins, com falta de serviços públicos, de lazer, cultura. Então, o plano diretor com o PLIS são instrumentos aí que direcionam melhor. Enquanto a cidade cresce, a zona rural encolhe. E isso traz consequências, principalmente nos municípios do interior, onde o agronegócio e a agricultura familiar ainda são base da economia do abastecimento local. E o que a gente come hoje na mesa, quem produz isso é a agricultura familiar. São famílias que têm as suas chácaras e sítios, ou elas são assentadas e trabalham em coletivo, em cooperativas, que produzem um alimento para a cidade comer, né? Se o campo não planta, a cidade não se alimenta. Então, se essas pessoas estão deixando a zona rural por falta de investimento, de infraestrutura ou de incentivo para elas estarem lá produzindo alimentos, todos perdem. Perde-se a cultura do rural e da produção de alimentos orgânicos e mais saudáveis, e perde a gente também com uma cidade mais espraiada e desplanejada. E respondendo à pergunta realizada no início dessa reportagem, para quem os municípios estão construindo moradias, o próprio Felipe explica, quando trata-se de habitações subsidiadas por programas estatais voltadas à população que está fora deste mercado imobiliário. Que foi construído nos últimos anos, tanto em Americana quanto aqui, que é voltado para a população de baixa renda, de interesse social, engraçado que é sempre na periferia. Então a gente mapeou nos últimos, acho que foram 10 anos, né, o local dessas habitações, e elas se concentram hoje na região norte, próximo do Orquídeas, do Jardim Europa, e na região sul, perto do Romano, e também do Bosque das Árvores, que são regiões mais frágeis, e elas concentram hoje a pobreza na cidade. Só que a cidade dinâmica, ela está aqui, nessa entrevista, na estação cultural, no centro, né, com os serviços e tudo mais. Então acho que a gente volta sempre para aquele assunto de para quem está produzindo política pública. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. É um assunto que deve ser levado extremamente a sério, né? Essa questão da densidade populacional, do crescimento da população aqui na nossa região é muito sério, e a verticalização é um reflexo disso, né? A gente percebe, claro que a gente pensa assim, poxa, mas a cidade tem algumas cidades, não é o caso de Americana, por exemplo, mas é o caso de Santa Bárbara. Tem muitas áreas disponíveis, né? Tem que procurar o crescimento, tem que procurar o desenvolvimento econômico, populacional, em todos os sentidos. É óbvio que isso acontece, né? As pessoas estão migrando para Santa Bárbara porque é uma cidade que tem uma boa qualidade de vida e oferece espaço para que essa migração aconteça. Mas, ao mesmo tempo, entra uma palavra que foi dita várias vezes nesta reportagem especial, que é o planejamento, né? Tudo precisa ser feito com extremo planejamento. Não adianta você entender que basta abrir um espaço livre na cidade que você constrói 1, 2, 3 torres de apartamentos, vende esses apartamentos por um preço que não é acessível, né? Não é qualquer pessoa que tem condição de comprar. Mas e depois? E a questão do fornecimento de água, a questão do esgoto, né? da coleta e do tratamento do esgoto, a questão viária, né? Todo ali o complexo, o sistema viário no entorno dessas construções, dessas edificações, o trânsito, né? A gente sabe que já está no gargalo, não tem mais onde construir a avenida, não tem mais onde ampliar a avenida. Tem também a oferta de serviços públicos como escola, por exemplo, né? Escola pública, será que tem a capacidade de absorver essa quantidade enorme de pessoas que moram nesses prédios, num espaço tão pequeno? A oferta de saúde também, o atendimento de saúde, tudo isso tem que estar no escopo, tudo isso tem que estar nesse pensamento e nesse planejamento exatamente sobre essa questão da verticalização. Parece que é um caminho sem volta, né?
até porque as pessoas elas têm optado por morar em apartamentos ao invés de casa, né? Seja porque é difícil encontrar casa para comprar por um preço bacana, e seja porque também tem a questão da segurança, a questão da comodidade, as famílias estão cada vez menores, né? As famílias, os casais estão tendo cada vez menos filhos, isso demanda um espaço menor e por isso os apartamentos eles são as opções, então tudo isso deve ser levado em conta, mas é um caminho sem volta, né? Não tem mais como a gente brecar isso. A gente pode controlar, pode colocar alguns limites, né? Pode tentar de alguma forma trabalhar para que isso não se torne algo caótico, mas é um caminho sem volta, como disse a matéria, essa questão da verticalização. E não dá, só para fechar, para associar, né? Agora, porque tem um grande número de prédios e apartamentos à disposição, as pessoas que estão na fila, né, procurando uma moradia própria, né, as pessoas de uma faixa salarial menor, elas vão ser atendidas, por que não? A gente sabe que esses empreendimentos, esses apartamentos que estão à venda, é um valor que essas pessoas elas nem conseguem pensar em pagar, né? Não tem nenhuma condição de pagar. Então tem que ter realmente um apoio, ações mais efetivas na base da pirâmide, né? Para que essas pessoas, as mais humildes, com menos condições sociais, elas possam também ter acesso a essa moradia. Por falar nisso, né, uma ação é as ações feitas pela CDHU, né, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, que está fazendo aquele empreendimento ali na região do Romano, né, em Santa Bárbara do Oeste. Lá teremos também imóveis para essas pessoas que foram sorteadas. O sorteio aconteceu no ano passado no estádio Antônio Guimarães e na sexta-feira um outro sorteio aconteceu. Aí já com todas as pessoas contempladas para definir os endereços de cada um, né? Onde cada um vai ficar, a casa de cada um. Muita emoção, claro, muita expectativa marcou esta reunião. Quem esteve lá e conta pra gente como foi, aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Algumas pessoas estavam com dúvidas com relação à documentação, né? Será que vão conseguir atender aí, vão conseguir ter em mãos a documentação? Tinha gente que dizia, olha, a CDHU me pediu um documento, eu entreguei, depois pediu outro, depois mais outro, então o pessoal estava com medo de não ter os documentos em mãos, mas parece que esse problema foi solucionado. A impressão que dá é que agora todo mundo está com a documentação em ordem e finalmente vai poder estar na casa nova. Como eu disse, os endereços foram sorteados na sexta-feira lá no Teatro Manuel Lira. Quem esteve lá acompanhou e traz a matéria é o nosso repórter João Victor Viana. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, realizou nesta sexta-feira o sorteio dos endereços de metade das famílias habilitadas para as novas moradias que estão em construção na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara do Oeste. O evento aconteceu no Teatro Municipal Manuel Lira. Exatamente, Santa Bárbara já foi contemplada aqui com as 372 unidades. O sorteio de contemplação foi em 2024, setembro de 2024, e hoje o CDHU está realizando o sorteio dos endereços do primeiro bloco, que são 186 pessoas, agora no primeiro semestre, e essas pessoas já vão receber um contrato, vão assinar o contrato aí no prazo mais ou menos de 15, 20 dias, e vão receber também as chaves. Em entrevista exclusiva à TV Todo Dia, o prefeito Rafael Piovesan afirmou que a entrega da CDHU será feita em breve. Ou a possibilidade de sair do aluguel é algo muito importante na vida da população. Todo mundo que passou por essa oportunidade de ter sua primeira casa, o seu primeiro lar, né, de pegar a chave para poder entrar pela primeira vez, sabe o quanto isso é importante, né? Sabe que a partir dali você não tem mais, muitas das vezes, uma pessoa olhando para o futuro. Você tem uma família inteira que está sonhando com outras coisas, que está tendo outras possibilidades, que está pensando em mudar de vida de uma outra forma. Então, a gente já, nessa parte da CDHU, estamos na reta final, né? Creio que nas próximas semanas teremos já o evento de entrega das chaves. Nesta primeira etapa, pessoas com deficiência, idosos e moradores de área de risco foram prioridades no sorteio, que depois foi aberto para o público geral. A manutenção do condomínio, no caso, é por conta daí dos mutuários, né? A cada tempo existe um acompanhamento do CDHU, nesse caso, para prevendo aí o condomínio, informando eles, ajudando eles a manter o condomínio e os apartamentos com qualidade.
Esta foi a primeira metade do sorteio dos endereços para os contemplados do CDHU de Santa Bárbara do Oeste. Este mesmo processo acontecerá para o segundo bloco, que também tem 186 apartamentos. Este sorteio para os outros contemplados deve acontecer no segundo semestre deste ano. O segundo bloco, a previsão da entrega das obras é no segundo semestre. Nós temos uma previsão aproximadamente ali entre agosto e setembro de fazer esse sorteio dos endereços e também já está contemplando esse grupo aí de 186 pessoas já no segundo semestre de 2025. Sorteado e com o endereço em mãos, teve gente que não conseguia esconder o sorriso de alegria. Fiquei muito feliz, que orei muito por isso e agradeci a Deus, estava ali em oração e Deus ele atende os nossos pedidos, ele continua fazendo milagres, então tenha fé. Para o apartamento novo? Quero ir para o apartamento novo. A emoção desse momento que você... É muito grande, muito gratificante, estou muito feliz. E como que foi para você ser sorteado? Já queria ter sido sorteada nesse primeiro sorteio? Sim, com certeza, o coração estava batendo muito forte. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Que legal, né? Esse sorriso aí dessas pessoas contempladas mostra que realmente vale a pena as políticas públicas de investimento na habitação. São políticas públicas que trazem conforto, qualidade de vida, trazem cidadania, né? Essas pessoas que receberam essas casas, ou conheceram os endereços aí na sexta-feira, elas se tornam mais cidadãs, né? Elas garantem esse direito de cidadania, que é o direito de ter a própria casa, de ter o próprio endereço, de ter um CEP para chamar de seu. É muito bacana. Então, dentro daquilo que nós já falávamos antes sobre a verticalização, a possibilidade de crescimento para cima, né, nas cidades em edifícios residenciais, também precisa ter investimentos, mesmo que sejam prédios também, né? Está valendo. O que importa é dar a essas famílias uma condição de ter uma moradia digna, de ter um endereço, de ter a possibilidade de ter os seus sonhos realizados, né? Agora, essas mães, elas vão estar com as famílias, né, dentro desses apartamentos, dessas casas, desses imóveis, independente de qual seja o tipo, e vão passar para os seus filhos, né, o direito a esta moradia. Os seus filhos também já vão crescer tendo esta consciência de que tem aquilo que é deles de verdade. Então é muito bacana. Então parabéns aí aos sorteados e que a CDHU possa construir mais empreendimentos, né, não somente em Santa Bárbara, mas em Americana e em toda a nossa região. Agora, 7h50, estamos ao vivo com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta segunda-feira. Estamos começando a semana, hein? Começando com tudo, com certeza vai ser uma semana muito bacana, vai ser uma semana de boas notícias, de grandes realizações para todos nós, eu tenho certeza disso. Mas a gente fala agora sobre um incêndio que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, e olha o assunto moradia aí de novo, né? Uma família acabou tendo a casa, né, a residência incendiada, e agora está fazendo um esforço muito grande para tentar reconstruir, né? Reconstruir a casa, reconstruir a vida. Precisa de ajuda, com toda certeza, para essa reconstrução. Quem esteve lá, acompanhou, conversou com a família e traz mais detalhes sobre essa triste situação com relação a essa família, é a repórter Isabela Brat. Essa é a casa de Cirlei Bocelli, uma moradora do Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara do Oeste, que infelizmente perdeu tudo nas chamas na última sexta-feira em poucos minutos. Cirlei contou à TV Todo Dia que as chamas foram percebidas pelo seu neto de 10 anos. Era por volta das 11h30 quando o neto de Cirlei havia acabado de chegar da escola e, enquanto tomava banho, teria sentido faíscas caírem no seu corpo. Ao sair do banheiro, ele teria notado as chamas já tomando conta de boa parte da sala e saiu correndo pedir ajuda. Devido à quantidade de fumaça inalada, a criança foi levada até o hospital, mas passa bem sem maiores ferimentos. O curto-circuito teria se iniciado após o ventilador de teto cair na cama de Cirlei. As chamas começaram e em pouco tempo já havia tomado conta da casa. Ela, que é faxineira, estava trabalhando no momento. Na hora que eu cheguei, que eu estava trabalhando, né? Aí o bombeiro estava tudo aqui dentro, não podia nem entrar mais, né? Ele tinha tomado a casa, o fogo já tinha tomado tudo a casa, tinha destruído tudo já. O corpo de bombeiros apareceu 6 minutos após a chamada, mas a força e rapidez das chamas acabou afetando 3 cômodos da casa. A Defesa Civil também esteve presente no local e constatou que a casa não teve danos na estrutura, o que restou apenas a luta para reconstruir tudo no dia seguinte. Você não acredita, né? Porque me ligaram e falaram assim, vem embora, porque sua casa pegou fogo e você perdeu tudo. Você não acredita. Aí a minha patroa veio me trazer
Na hora que eu subi da rua aqui de frente, que eu vi o corpo de bombeiro, tudo interditado, e não tinha mais nada aqui. No sábado, familiares fizeram uma força-tarefa para iniciar a limpeza dos destroços, e enquanto acontecia, a solidariedade das pessoas tomava conta. Vizinhos e conhecidos dividiam o que tinham para ajudar na reconstrução. Edson Farias, que mora na região, doou uma geladeira. Graças a Deus que a vivência me chegou, né? E só fica material. Então, o pessoal faz uma catadinha aqui, uma ali, e monta seu vida, não sai. A pessoa precisa, queimou tudo, né? Eu não entrei lá, mas parece que queimou tudo. E nesse momento tem que ter união do povo, né? Para a solidariedade, com a família. Então, um doa uma coisa, outro doa outra, e volta de novo. A família ainda deve abrir uma vaquinha online, mas por enquanto recebe doações pelo próprio Pix de Sirley. Interessados em ajudar podem enviar dinheiro via o número 253-016-97803 ou diretamente na casa, localizada na rua Marechal Hermes da Fonseca, 233, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara do Oeste. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Agora é hora da gente mostrar a nossa solidariedade, né? Se você não conseguiu aí anotar o endereço nem o telefone, vou pedir para o Josué colocar o nosso WhatsApp na tela, isso, Josué, por favor. Esse é o nosso WhatsApp, 34712700. Mande mensagem nesse WhatsApp da TV Todo Dia, que a gente vai orientar você para ajudar essa família, essa mulher que teve a sua casa atingida, né? Pegou fogo lá em Santa Bárbara. Então, a Isabela Braz falou aí o telefone e o endereço, mas falou rápido, né, na matéria. Então, se você não conseguiu anotar e quer ajudar, pode entrar em contato com a gente no 34712700, o nosso WhatsApp. A gente vai encaminhar você para ajudar essa pessoa. E como a gente vê que o povo é solidário, né? A gente já havia assistido atos de solidariedade assim, quando daquela enchente, né, no começo do ano, lá em final de janeiro, começo de fevereiro, né? Em Santa Bárbara do Oeste, também na região ali do Ribeirão dos Toledos. Muita gente ajudou, muita gente fez doações. Teve um restaurante, né, em Santa Bárbara do Oeste, o Dona Maria, que distribuiu aí mais de 500 marmitas para as pessoas afetadas. E agora nesta situação também a gente já vê muita gente por ali, pessoal já doando geladeira, ajudando também. É legal, esse espírito solidário do povo brasileiro é muito bacana. Então, mais uma vez, que esse espírito apareça agora. Nosso WhatsApp é o 34712700. Se você puder ajudar, ajude essa mulher que acabou tendo a casa dela quase que toda consumida, né? Os bens materiais dela consumidos pelo fogo. 7h55 no sábado, aliás, na sexta, nós tivemos aquela greve dos ônibus em Santa Bárbara do Oeste, né? Os funcionários aí, os motoristas da Nova Via decidiram cruzar os braços, alegando falta de pagamento. Aí ficou aquele jogo de empurra, né? A responsabilidade é da empresa, porque a prefeitura teria feito o repasse para a empresa alega que não, que a prefeitura não fez o repasse de Vale Transportes e também não autorizou aí o reajuste na tarifa nos últimos anos, né? Nova Via chegou a cogitar uma tarifa de R$10, né? Absurdo, quem paga R$10 num ônibus, numa cidade do interior? Então ficou aquele jogo de empurra, os motoristas com os braços cruzados. Houve uma reunião, né, que durou um bom tempo lá na prefeitura, entre sindicato, empresa e a prefeitura, e no final da sexta-feira, finalmente, a greve terminou, mas os reflexos continuaram aí ao longo do fim de semana. Quem traz um balanço, né, desta greve, de tudo que aconteceu, desta mobilização das pessoas, os motoristas, é a repórter Nicole Maia. O transporte coletivo de Santa Bárbara do Oeste voltou a operar normalmente na manhã de sábado, dia 12, após o pagamento dos salários atrasados aos motoristas da empresa concessionária Nova Via. A paralisação, iniciada no início da manhã, foi motivada pelo não pagamento dos vencimentos desde segunda-feira, dia 7. Os salários foram creditados por volta das 10 horas da noite na sexta-feira, dia 11, após uma assembleia com os trabalhadores. O motorista Juarez Batista Miranda comenta sobre o assunto. O prefeito nunca deveria esquecer a população, porque uma vez que faz um pouco caso da população, nesse caso aí chama-se pouco caso, né? Porque quem elegeu ele, quem colocou ele lá foi a população. Ele sabe que a população precisa do transporte na cidade. E como é de responsabilidade dele, porque a Nova Via, ela só é uma prestadora de serviço. A partir do momento que ela não recebe
os seus valores, ela vai usar a arma que tem. O que é usar a arma que tem? Vai parar. Vai parar para poder receber, né? E a gente que trabalha necessita do salário para viver. Porque até onde eu sei, a gente trabalha porque precisa. E a CPFL, ela não aceita desculpa. Chegou o momento de pagar a luz, se você não pagou, ela corta, não corta? Então a mesma coisa é a empresa, ela fornece a mão de obra dela. A partir do momento que não está recebendo, vai parar. A retomada do serviço foi confirmada após uma reunião entre representantes da Nova Via e da Prefeitura, realizada na tarde da sexta-feira. Durante o encontro, a empresa alertou sobre a possibilidade de demissões de massa devido ao desequilíbrio econômico em conjunto à ausência de reajustes tarifários desde 2021. Cícero da Silva relata que a paralisação prejudica a população. Prejudicou, né? Com certeza, né? É assim mesmo. Eu não sei por que parou, mas a população fica enrolada, né? E isso aí é para subir a passagem e coisinha, tá? É assim mesmo. Em nota, a Prefeitura afirmou estar comprometida em busca de uma solução viável para a situação. Ela afirma que o município ratificou o compromisso de analisar todas as propostas e, dentro de 60 dias, buscará a melhor alternativa que impactará o mínimo possível a população, considerando valores tarifários justos e compatíveis. A administração municipal também informou que mantém um diálogo com a concessionária desde o início do ano e que todas as tratativas ocorrem de forma transparente, com base em estudos técnicos sobre a tarifa vigente. Atos Rodrigo, motorista, reforça que devido à paralisação na sexta, o movimento se manteve mais leve no sábado. Voltou os ônibus, tudo normal agora? Agora voltou tudo normal, recebemos nosso salário, a população também não merece ficar sem transporte, né? Tá tudo normalizado agora. E como que tá o movimento hoje? Ainda o movimento hoje tá meio fraco, um pouquinho fraco ainda, porque o pessoal não acordou de manhã, ninguém sabia que se ia voltar ou não ia, né? Mas tá fluindo agora. Maravilha. Obrigada, viu? Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. E não adianta nada se no mês que vem acontecer o mesmo problema, né? Não pode amenizar agora para os ônibus voltarem e no mês que vem, no pagamento aí do começo de maio, a gente ter o mesmo problema. Tem que ter realmente uma solução definitiva para isso, seja por parte da prefeitura, seja por parte da empresa. Alguns pontos nebulosos precisam ser esclarecidos aí, porque no final das contas, quem sofre é o trabalhador, que tem que ter o seu salário pago rigorosamente em dia, né? Esses trabalhadores já não ganham bem, né? Não tem um salário que eles merecem ter, porque é uma profissão extremamente importante, está conduzindo vidas ali dentro do veículo, merecia ganhar bem mais do que ganham, e além disso tem que receber em dia, né? Todo trabalhador precisa ter o seu pagamento em dia. Então os trabalhadores não têm culpa nenhuma e até fizeram certo em cruzar os braços. E o principal, né, é a população, né? População que essa sim não tem nada a ver com isso, paga seus impostos em dia e de repente numa sexta-feira acorda sem ter os ônibus para ir trabalhar. Então que isso não se repita, que isso não aconteça novamente aí no quinto dia útil do mês de maio e a gente vai cobrar e vai acompanhar essa situação. Por falar em transporte coletivo, Hortolândia vai ganhar ônibus elétricos, hein? É a sustentabilidade falando mais alto, o cuidado com a natureza, com a emissão ou a não emissão de poluentes. João Victor Viana. Hortolândia será a primeira cidade da região metropolitana de Campinas com frota elétrica no transporte coletivo. Durante a 92ª edição do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, foram apresentados 2 dos 8 novos veículos elétricos do transporte público municipal, que foram anunciados em meados de maio do ano passado e serão entregues à cidade até o final deste mês. São 8 ônibus que está agora já para assinar a licitação e deve chegar a 12, né? Porque é um ônibus de vários tamanhos, de 8 metros, de 6 metros, de 12 metros. Por quê? Os pequenos vai ser para aquele horário que tem 2, 3 passageiros só na linha. Os pequenos vai, que o custo é menor. Vai ter o ônibus no centro rodando também gratuitamente. Então, acredito que mais 3, 4 meses nós já temos ônibus em operação. Os novos veículos fazem parte do pontapé inicial para o desenvolvimento da frota elétrica em Hortolândia. Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Atílio Pereira,
o projeto do município é ousado. Nós esperamos, e o nosso programa é que entre frota elétrica e Euro 6 a gente tenha 100% da frota ainda nessa gestão. Acho que isso é difícil alguma cidade brasileira conseguir chegar a esse número que nós queremos chegar. O investimento no transporte de Hortolândia, segundo o prefeito, veio do novo PAC, um programa de investimentos coordenado pelo governo federal em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Hortolândia hoje é uma das cidades que entrou nesse PAC, entrou no PAC e já conseguiu os ônibus, né? Então agora esses ônibus já é parte desse trabalho que o Denis hoje já vem para cá nos entregando. Então, com certeza, tem outras coisas dentro do PAC também que Hortolândia vai ser agraciada agora no governo do presidente Lula. João Victor Viana para a TV Todo Dia. É a tendência, né? É a tendência e tem que ser assim também, a natureza agradece. A gente vai ao intervalo muito rápido, hein? E volta daqui a pouco com muito mais informações aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia. Até já! TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, Faculdade é Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento, Tec Plus, conectando você ao mundo. Oito e 6, estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia. E o cheirinho de café, parece que na segunda-feira o cheiro de café é mais forte ainda, é melhor, né? Segunda-feira, tem que tomar aquele café para dar aquela animada aí para começar a semana, mas o cheirinho de café está chegando aqui, vindo da sua casa, vindo da sua cozinha. Obrigado por nos permitir também estar aí no café da manhã com você e com a sua família. Café da manhã que é a refeição mais importante do dia, né? Para você que está saindo para o trabalho, para você que está chegando do trabalho, né, Anderson? Trabalhou a noite toda, está chegando agora na sua casa. Então tenha um excelente dia aí, toma o café, vai descansar também para você que trabalhou durante toda a noite. A gente fala agora sobre a conscientização sobre o autismo. Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização. E a AMAI, que é uma entidade muito séria, muito importante, que trata com autistas em Santa Bárbara do Oeste, realizou uma caminhada. Quem esteve lá, acompanhou e traz detalhes é o nosso repórter Anderson Junck. Com o objetivo de conscientizar a população em relação ao autismo, a AMAI, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara do Oeste, realizou na manhã de domingo uma passeata que saiu do Parque dos Ipês rumo ao Parque Araçariguama. Então, é muito importante, né, a questão de divulgar a conscientização, falando sobre o 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para a sociedade, para os familiares. Isso ajuda a busca por leis em prol do autista, né? Os governantes
tenha consciência de como está e como vem aumentando, né? Eu falo isso porque quando eu comecei, o autismo era a cada 110 nascidos, um era autista. Hoje, a cada 36 nascidos, um tem autismo. Então, aumentou muito. E o que é isso? É isso que nós estamos fazendo aqui, divulgar, conscientizar. De acordo com a organização, aproximadamente 500 pessoas participaram do evento, que contou também com a participação do Instituto Pernas da Alegria, que veio de Americana para apoiar a causa. Ele é um evento que dá a oportunidade da gente falar de um assunto que ele ainda não é conhecido socialmente, né? O autismo, ele traz algumas verdades e nuances que nem todo mundo conhece. Então, a partir do momento que você levanta uma bandeira e que você começa a falar sobre, traz um pouco de curiosidade para a sociedade, porque a gente precisa se informar para poder compreender e ajudar. Porque mesmo que você não tenha na sua família, em algum momento na sua vida você vai cruzar com um autista. Seja numa fila de mercado, seja no estacionamento. É importante você compreender para você se enquadrar na situação. Fazendo esse evento ajuda outras mães que às vezes não têm ainda o diagnóstico da criança, né? A gente acaba conscientizando outras famílias para que busquem o diagnóstico e assim, buscando o diagnóstico mais rápido, eles conseguem fazer um tratamento desde o começo. Além disso, ajuda também a conscientizar as pessoas para que não tenham preconceito. Às vezes as pessoas veem a criança tendo um comportamento diferente e acaba julgando a criança, então isso traz um pouco de informação para as outras pessoas, ajudando a diminuir o preconceito. Anderson Junk, de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia. Parabéns à AMAI, né? Essa entidade extremamente séria, extremamente importante nessa ação de cuidar, de educar, de conscientizar com relação ao autismo. É uma entidade muito séria, muito importante da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E a mãe, né, disse aí na entrevista, né, em algum momento você vai cruzar com uma pessoa autista, né, se você não tem na sua família, mas seja no seu ambiente de trabalho, na escola, na rua, em algum momento você vai encontrar. E preconceito, cara, não cabe em lugar nenhum, né? Não cabe em situação nenhuma, em aspecto nenhum. Ao contrário, o que cabe é inclusão. Então, para você entender, para você conhecer, para você incluir, você precisa conhecer. Então, que você possa também, eu e você, possamos buscar mais informações, conhecer o trabalho de entidades como a AMAI e tantas outras que fazem esse trabalho maravilhoso aí na inclusão das pessoas autistas. 8h10, mudando de assunto agora, porque tem uma informação importante para você que é morador da região do Jardim Boé, aqui em Americana. Tem muito buraco aí nas ruas do Boé, né? O pessoal tem reclamado bastante aqui no nosso WhatsApp. Mas as obras de recomposição asfáltica aí nas ruas do Jardim Boé devem finalmente começar amanhã, terça-feira, como explica a repórter Isabela Braz. Após diversas reclamações de moradores sobre buracos no asfalto da Rua 5 do Jardim Boé 2, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana deve iniciar os serviços de recomposição asfáltica na próxima terça-feira. A informação foi confirmada pela pasta TV Todo Dia após uma moradora enviar imagens de um cano estourado dentro do buraco nesta quinta-feira. Segundo o Departamento de Água e Esgoto de Americana, a execução do serviço do vazamento já foi concluída nesta sexta-feira. O asfalto da via vem tendo problema há cerca de 4 anos, até chegar na situação onde inicialmente moradores precisaram utilizar galhos e placas de madeira para evitar quedas e acidentes no local. Mesmo com reclamações feitas para o serviço público, só atualmente placas de sinalização foram colocadas adequadamente no recinto. No penúltimo contato, em 10 de março, a Prefeitura de Americana havia informado que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos possui um problema na galeria que precisa ser refeita, assim como a pavimentação. A TV Todo Dia seguirá acompanhando a resolução do problema. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela. E a gente pede aos moradores aí da região do Jardim Boé, acompanhe, vê se ficou legal, se o trabalho realmente foi realizado e mande mensagem para a gente aqui para acompanhar essa situação com relação a essa rua lá do Jardim Boé, né? Que vai passar por essa pavimentação asfáltica. Aliás, não é só lá, né? Tem muitas ruas aqui da cidade Americana que estão precisando de um trato, de um cuidado ali na questão da pavimentação. Muito buraco, traz riscos, né? A motociclistas, traz prejuízo a motoristas também. Então é importante que a Prefeitura, a Secretaria de Obras tenham um olhar atento às muitas ruas e avenidas da cidade que estão com problemas de buraco.
Vamos a Piracicaba agora, porque foi marcada uma audiência pública para discutir a proteção ao rio Piracicaba, que é o símbolo da cidade, né? Quem nunca ouviu aquela música, o Rio de Piracicaba, é o grande símbolo, a grande marca da cidade, além do 15. Então é uma audiência pública importante. Eu acompanhei a sessão da Câmara realizada na quinta-feira, que tratou sobre o tema. A Câmara Municipal de Piracicaba vai promover no dia 13 de maio audiência pública em seu plenário para discutir estratégias que garantam a proteção do rio Piracicaba. A convocação partiu do vereador Zezinho Pereira, do União Brasil, autor do requerimento aprovado na quinta-feira durante a 19ª reunião ordinária. O desastre ambiental em julho de 2024, causado pelo despejo de material químico nas águas do manancial, deixando um saldo de 235 mil peixes de diferentes espécies mortos, foi sem precedentes e, segundo o autor do requerimento, é um dos motivos para a realização da audiência. Meramente para a gente cuidar do nosso rio Piracicaba. A cidade é maravilhosa, eu amo essa cidade, eu nasci nessa cidade e tenho um carinho especial pela essa cidade e pelo povo dessa cidade principalmente. Mas, ultimamente, a gente vê o rio Piracicaba se acabando, principalmente se acabando com a população de peixe. E aí, fazem-se muitas ações e as coisas não acontecem, não melhora, Joãozinho. As coisas não acontecem da forma que a população da nossa cidade gostaria que acontecesse. Que fosse multado efetivamente as pessoas que jogaram alguma coisa no rio, que eu não sei. Que fosse feito um trabalho para não acontecer mais isso. Estão convocados a participar do debate os secretários municipais de Administração e Governo, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, secretário executivo de Meio Ambiente e o presidente do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto. Segundo o vereador Zezinho Pereira, é fundamental também a participação da população neste debate. Então eu estou fazendo essa audiência pública, convidando a população de Piracicaba a participar, todos os vereadores que possam contribuir com a gente. Fico muito feliz. Se nessa audiência pública, eu sei que todos os vereadores aqui é pensante, todos os vereadores daqui gostam do rio Piracicaba, né, Gesiel? Então, gente, o meu muito obrigado e preciso de cada um de vocês que tem carinho pelo rio Piracicaba, que nos ajude nessa audiência pública. Muito obrigado. O requerimento convida também o prefeito Elinho Zanata, do PSD, o presidente da Agência das Bacias PCJ, promotores do GAEMA e representantes da CETESB. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Recentemente tivemos uma grande mortandade de peixes lá no rio Piracicaba, né? Acendeu aí um alerta, uma luz amarela, exatamente com relação à preocupação sobre o cuidado com esse símbolo da cidade. Então você, morador de Piracicaba, também está convidado, ou mais do que isso, convocado para comparecer a essa audiência para apresentar o seu ponto de vista, as suas opiniões com relação à proteção, ao cuidado com o rio Piracicaba. 8h16, intervalo, a gente volta já já com mais informações. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você.
Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, 8h18, e começa em Campinas a maior mostra de arquitetura do interior. A Campinas Decor 2025 abriu as portas da Casa de Nossa Senhora na sexta-feira. Neste ano, o evento reúne 45 ambientes assinados por profissionais da região e vai até 8 de junho. O nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli, traz para a gente. Começou a edição 2025 da Campinas Decor, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo. O evento começou na sexta-feira, dia 11, e vai até 8 de junho. O tema deste ano é Raízes, com a proposta de unir memória afetiva, acolhimento e tecnologia. Segundo a diretora da mostra, Hebe Fontinelli, a intenção é buscar aproximar a tradição da inovação. E a gente trouxe o desafio para os profissionais fazerem espaços onde eles tenham como referências do passado que se conectem com o futuro, tecnologias, elementos modernos, com o aconchego, tradição, acolhimento do passado. Todo ano, a mostra acontece em um prédio diferente em Campinas, que é revitalizado especialmente para o evento. Neste ano, a Campinas Decor acontece na Casa de Nossa Senhora, que fica no bairro da Ponte Preta e conta com 45 ambientes criados por arquitetos, designers de interiores, engenheiros e paisagistas da região. Na verdade, aqui é um prédio histórico de 1940, ele foi idealizado pelo Bispo Dom Barreto, pela Maria Vilac. Aqui são mais de 3.200 metros quadrados de construção. Temos pé direito alto, corredores amplos, uma madeira de qualidade antiga, histórica. E aqui o desafio foi revitalizar isso. A gente preservou os pisos, os ladrilhos, né, os pisos mais antigos. O que era mais moderno a gente revitalizou com um piso mais moderno. E o desafio foi esse. A gente está muito satisfeito pela escolha do prédio esse ano. E tem ambientes de todos os tipos. O arquiteto Maicon Flammarion fez uma cabana moderna. A ideia aqui, a gente pensou numa cabana dessas de aluguel temporário, tipo Airbnb. Então a gente quis trazer muito essa estética, mas ter a tecnologia por trás, assim, né? Eu acredito muito que a tecnologia está aí e a gente incorpora ela no dia a dia pelas facilidades que ela traz, mas eu acho que a gente nunca vai querer morar num espaço high-tech, num espaço que não tenha essa coisa mais aconchegante, né? Então aqui a gente fez essa mistura de elementos mais antigos, com toques até retrôs, misturando com coisas que a gente tem hoje à disposição para facilitar a nossa vida. Já a arquiteta e designer de interiores Adriana Consulin fez o espaço de palestras do evento e diz que muita gente já está querendo aproveitar o conforto do ambiente. O espaço que eu concebi foi um espaço para relaxamento, para a pessoa se sentir bem confortável, não se sentir incomodada assim, durante a palestra, ter uma disposição que as pessoas possam conversar, discutir os temas entre si. Então a ideia foi desconstruir um pouquinho aquela ideia de palestra, né? Ali em cima, todo mundo sentadinho, né? Então foi essa a ideia. Então, eu acho que assim, o pessoal já de ver o espaço já quer participar, já fala assim, só de ver o espaço eu quero ir na palestra. A visitação acontece de terça a sexta-feira, das 2 da tarde às 9 da noite, aos sábados das 11 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados das 11 da manhã às 9 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou no site campinasdecor.com.br e custam entre R$ 35 e R$ 70. A bilheteria será encerrada 1 hora antes do término da visitação. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. O Campinas Decor é um evento belíssimo, né? Se você puder, vá lá até a Casa de Nossa Senhora para prestigiar. A gente vai agora a Sumaré, estamos ao vivo, lá está a repórter Nicole Maia. Semana Santa, está chegando aí a Sexta-feira Santa, chegando a Páscoa e a venda de peixes, né? Bomba nesta semana, o consumo de peixes também é muito grande. E a Nicole, que é especialista também em culinária, ela foi até uma feira de venda de peixe lá na cidade de Sumaré e conta pra gente. É isso, Nicole, bom dia.
tradicional Feira do Peixe, que acontece todo ano, que já se tornou um ponto tradicional aqui para a região. A Semana Santa já começou e o peixe é um protagonista na mesa das famílias. O movimento aqui está um pouco fraco ainda, mas logo vai se intensificar. A Feira do Peixe é muito tradicional aqui na região, mas é necessário alguns cuidados na hora de fazer a compra desse peixe fresco, viu? Por isso que a gente vai trazer uma matéria especial ao longo do dia sobre a Semana Santa e quais são esses cuidados. De volta a você, Catarina. Sumaré trazendo as informações desta feira de peixes. O movimento ainda está pequeno, né, Nicole? O pessoal ainda não chegou, mas a tendência é que daqui a pouco muita gente vá aí comprar os peixes. Isso mesmo, o tempo está um pouquinho frio aqui, a gente sabe que segunda-feira é um pouco mais difícil de levantar da cama, está um pouquinho nublado, mas logo o pessoal começa a movimentação aqui. A Feira do Peixe fica aqui perto da região central de Sumaré, perto do terminal também. Então é muito de fácil acesso aqui para a população. Pedir para o Paulo só mostrar para a gente um pouquinho, se possível, Nicole, lá a banca que está aí atrás de você. Não sei se já tem algum peixe exposto aí, Paulo. Vamos ver se tem já algum. Acho que não, né? O pessoal está montando ainda a estrutura. Ah, tem, ó. Olha que coisa linda, peixe fresco. Rapaz, o pessoal está montando ali na barraca, ó. É, rapaz, para quem gosta realmente, né, nessa Semana Santa, o pessoal não come carne, né? Gosta de peixe, então é uma excelente oportunidade. Então lá na Praça Central, na região de Sumaré, vai acontecer, está acontecendo já essa feira de peixes, então quem tiver interesse pode ir até Sumaré. Obrigado Paulo, obrigado Nicole Maia. E ao longo da programação, como disse a Nicole, a gente traz matérias falando sobre a feira, né, lá em Sumaré, e também sobre os cuidados que as pessoas devem tomar ao comprar, né, o peixe, comprar também o chocolate. Todas as dicas vão ser dadas daqui a pouco numa matéria muito bacana, muito especial, feita pela nossa repórter Nicole Maia. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de esportes aqui no nosso Jornal Todo Dia. Tem Campeonato Brasileiro, tem União Barbarense, entrou em campo pela Série 4 do Campeonato Paulista. Todas as informações daqui a pouquinho. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui, seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Oito horas e 26 minutos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos clássico no sábado à noite lá na Arena Barueri. O Palmeiras ganhou do Corinthians 2-0, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Gols marcados pelo Piquerez e pelo Emiliano Martínez. Foi um clima quente no clássico, né? Ainda revivendo a final do Campeonato Paulista vencida pelo Corinthians, mas dessa vez o Palmeiras levou a melhor pelo placar de 2-0, clássico paulista no Campeonato Brasileiro. Tivemos no domingo o São Paulo tropeçou, hein? Tricolor jogando em casa, saiu à frente do placar contra o Cruzeiro, gol marcado pelo Ferreirinha, mas o Caio Jorge empatou para o time mineiro, um para o São Paulo, um para o Cruzeiro. O Santos foi até o Maracanã, lotado, encarou o Fluminense com a volta do Neymar. Neymar ficou no banco, né? Começou o jogo no banco, entrou no decorrer da partida e no finalzinho, no último lance praticamente, o Santos acabou perdendo o gol do Fluminense, 1 para o Fluminense, 0 para o Santos. E o outro time paulista na Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol conseguiu um bom resultado. Foi até a Arena Fonte Nova em Salvador e empatou com o Bahia pelo placar de 1-1. Este foi o desempenho dos times paulistas na rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro.
Na Série C, falando aqui dos times da nossa região, os times de Campinas não começaram bem a competição. A Ponte Preta, sábado, foi até o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e empatou com o Figueirense pelo placar de 1-1. Jogo muito ruim, no primeiro tempo, melhorou no segundo. A Ponte saiu atrás no placar, Malisson fez o gol do Figueirense, mas aí na segunda etapa também o gol de empate da Ponte foi marcado pelo Serginho, 1 para o Figueirense, 1 para a Ponte Preta. No domingo, aí o Guarani jogou em casa no estádio Brinco de Ouro e perdeu para o Maringá pelo placar de 3-2 na estreia da Série C. O Guarani fez 1-0, gol marcado pelo Caio Melo de falta, sofreu ainda no primeiro tempo a virada por 2-1. No segundo tempo, com um gol marcado pelo Rafael Bilu, empatou 2-2, mas no finalzinho, no último lance do jogo, gol contra do Matheus Sarará, deu a vitória ao Maringá pelo placar de 3-2. E para fechar, Série A4 do Campeonato Paulista, na sexta-feira, União Barbarense foi até Araçatuba e perdeu para o Araçatuba por 3-2, primeira partida da semifinal da Série A4. União tem a melhor campanha da competição e, por isso, tem a vantagem de 2 resultados iguais. O que significa? O jogo de volta acontece no próximo sábado de Aleluia, sábado que vem. Vai ser o jogo de volta no estádio Antônio Guimarães. Para a União conseguir a classificação e, consequentemente, o acesso, tem que vencer. Qualquer vitória classifica a União Barbarense para a final e dá o acesso à Série A3. O Araçatuba joga pelo empate, mas eu tenho certeza, que com o apoio da torcida que vai lotar o estádio Antônio Guimarães, o União já provou que tem condições sim de buscar a vitória contra o Araçatuba, conseguir a classificação para a final e o principal, a cereja do bolo, que é o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Ao longo da semana, a gente vai falar muito sobre essa preparação do União para a grande partida decisiva contra o Araçatuba. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição desta segunda-feira. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 7h30 da manhã. Tenha uma excelente semana.